Boa noite, irmãos, a paz. Lucas capítulo 22, vamos a partir do verso 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo-o se assentar perto do fogo, colocou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro homem, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Feche seus olhos. Deus, essa é a tua palavra que nós iremos compartilhar nessa noite. Que o Senhor, Pai, possa nos dar graça, possa nos dar entendimento. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, ele possa vir sobre a nossa mente, sobre essa palavra, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, aquilo que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. E que essa palavra possa ser uma semente plantada em nossos corações e que ela possa produzir frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, é um texto que o Senhor tem falado muito no meu coração, acho que no último ano, na verdade. Eu já compartilhei ele na célula, já compartilhei aqui na igreja com meus irmãos. E se tivesse que dar algum tema, seria aprendendo com Pedro a caminhar junto a Cristo. O texto que nós usamos como base, ele fala de uma fase muito difícil na vida de Pedro. Ele havia vivido tempos graciosos, tempos maravilhosos na presença de Jesus, ao lado de Jesus. Pedro, ele foi um dos primeiros a ser escolhido como discípulo, mas no contexto em que nós lemos, Pedro ele estava passando por um momento de, quem sabe, dificuldade, de, quem sabe, de fraqueza. Lá no livro de Lucas, no 22, a gente vê um determinado momento no versículo 54 que fala que Pedro seguia ao Senhor de longe. Pedro ele acompanhava Jesus de longe. Na vida cristã, seguir Jesus de longe é quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Consequentemente, a gente deixa de ler a Bíblia, deixa de ler a palavra, deixa de estar na comunhão, deixa de orar, deixa de buscar ao Senhor, deixa de buscar a Deus, deixa de frequentar os cultos, deixa de frequentar as reuniões de células, os trabalhos da igreja, os eventos que a igreja promove. Mas antes de adentrar para dentro do texto, eu queria só trazer à memória dos irmãos quem é esse homem. Quem é esse homem por nome de Pedro? Pedro, querido, ele foi o apóstolo que teve talvez a maior participação, ou uma participação muito ativa no ministério de Jesus. Pedro ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado pelo Senhor. Ele estava entre os 3 mais próximos, mais íntimos do Senhor Jesus. Pedro, em muitas ocasiões, ele foi o porta-voz dos 12, dos seus condiscípulos. Você vai ver a Bíblia citando versículos, citando passagens no decorrer do Novo Testamento, no decorrer dos Evangelhos, onde a presença de Pedro sempre era destacada. Pedro sempre havia um destaque.
Foi assim na pesca maravilhosa. A Bíblia fala que quando os discípulos estavam tentando pescar, não conseguiam pegar nenhum peixe, e ali Jesus manda ele jogar na rede mais uma vez. Pedro, ele obedece a palavra do Senhor e diz: mestre, havendo trabalhado a noite toda, a gente não pegou nada, mas mediante a tua palavra, nós lançaremos novamente a rede. E o texto diz que assim fazendo, eles escolheram uma grande quantidade de peixe. Pedro, ele estava presente. Pedro, ele foi o discípulo que pediu para ir ao encontro de Jesus, andando por sobre as águas. Está lembrado? Discípulos no barco, no meio ali do mar, e aí as ondas vêm contra aquele barco, a tempestade vem, e aí de repente vem Jesus caminhando por entre as águas, por sobre as águas, e alguns dos discípulos pensam: é um fantasma, é uma assombração. Mas aí Pedro se levanta e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo caminhando por cima das águas, e eu irei. E Jesus diz: Pedro, vem. E a Bíblia fala que Pedro vai. Ele anda sobre as águas, ele caminha sobre o mar. Está certo que o texto diz logo em seguida que ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas ondas, coloca os olhos na tempestade, e o texto diz que ele começa a afundar. E aí Pedro já está nos ensinando que na nossa caminhada cristã, quando a gente tira o nosso olhar de Jesus, quando a gente tira o nosso foco de Jesus, a gente pode estar fadado a afundar. Mas ainda que nós afundemos, o Senhor sempre vai estar lá para estender a sua mão e nos trazer de volta, nos colocar de pé. Amém? Pedro foi aquele que, juntamente com Tiago e João, estiveram com Jesus no momento da transfiguração do Senhor. O texto diz em Mateus 17:3, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Ele queria fazer tendas para os três, ele queria fazer 3 tendas. Ele não compreendia, queridos, que Jesus era o maior entre eles. Pedro não compreendia que Jesus era maior do que a lei, que Jesus era maior que os profetas. Pedro foi aquele que teve a revelação da parte de Deus a respeito de quem Jesus era. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, foi o apóstolo Pedro que primeiro se colocou à frente e respondeu, confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí os discípulos respondem: olha, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que o Filho do Homem é João Batista, outros que Elias. E aí Jesus se volta para os seus discípulos e fala: e vocês? E aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus diz para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado nem por carne e nem por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amados, o próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Jesus lhe diz: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Presta atenção, querido. Pedro ele diz: tu és o Cristo. Pedro tem a revelação de quem Jesus é. E aí Jesus responde para ele: tu és Pedro. Jesus dá a identidade para ele. Quando nós temos a revelação de quem Jesus é, quando nós temos a revelação de quem Deus é na nossa vida, Ele nos revela a nossa identidade. Pedro é aquele que foi usado por Deus, e minutos depois, querido, dá lugar ao diabo. Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja morto, e que ele ressuscite ao terceiro dia. Então Pedro chama Jesus
à parte e repreende a Jesus. E fala: que é isso, Senhor? Está doido, está maluco? Mas Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse é Pedro, que no momento tem a revelação da parte de Deus, e no momento seguinte dá lugar ao diabo. Ele acaba de ser boca de Deus, e no mesmo instante deu lugar ao diabo. Amado, será que isso acontece hoje no nosso meio? Às vezes a gente vem à igreja e estende a mão aqui, o louvor abençoado. O louvor é abençoado, não é, irmão? Glória a Deus. Houve uma palavra abençoada da parte de Deus, a gente se derrama, a gente se entrega. E às vezes quando a gente sai lá fora, as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente viveu aqui dentro. As nossas palavras não condizem com aquilo que a nossa boca pronunciou aqui dentro. No instante a gente está cheio de Deus, e no momento seguinte totalmente vazio da presença dele. Isso revela, queridos, ânimo dobre, inconstância. E esse cara era Pedro, um cristão verdadeiro, homem de Deus. Mas a despeito de ser homem de Deus, era um homem cheio de falhas, cheio de defeitos. Nesse episódio que nós lemos, o texto diz que ele decidiu seguir Jesus, acompanhar Jesus de longe. E o que levou a Pedro mais tarde a negar conhecer ao Senhor Jesus. Amados, quando eu medito nessa palavra, e como eu disse aos irmãos, já tem mais ou menos um ano que eu estou meditando nesse texto, eu medito naquilo que pode fazer um homem de Deus, um homem como Pedro, um homem que conheceu com Jesus, que andou com Jesus, um homem que presenciou tantos e tantos milagres, maravilhas, simplesmente abandonar ao Senhor no momento de dificuldade, simplesmente negar conhecer ao Senhor no momento de dificuldade. Então, querido, por alguns dias eu tenho meditado nessa palavra e eu gostaria de tratar de alguns pontos que podem nos ajudar a seguir ao Senhor de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima e de uma forma genuína. Fiquei refletindo sobre a vida de Pedro e analisando alguns textos da Bíblia Sagrada a despeito da vida de Pedro, a despeito da caminhada de Pedro. Eu levantei algumas causas que podem ter influenciado a Pedro negar Jesus. Amados, presta atenção nessa noite. Pedro era homem de Deus ou não era? Amém. Pedro era homem de Deus, amém? Pedro era um cara cheio da presença de Deus. Era um cara que tinha autoridade. Era um cara que tinha o seu caráter forte, um caráter moldado. E mesmo assim, Pedro, sendo esse homem, ele teve o seu momento de fraqueza. E uma das coisas que podem ter levado a Pedro a negar conhecer Jesus é a sua exagerada confiança em si mesmo. Quando a gente abre a palavra em Mateus 26, 35, a gente vai ouvir Pedro dizendo o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Em Marcos 14, 31, Pedro diz o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, ressalta aquilo que diz em Mateus, de modo nenhum negarei ao Senhor. Lucas 22, 23, ele diz o seguinte: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, tanto para a morte. Notem que nesses textos, nessas passagens, notem que a confiança de Pedro está nele mesmo.
Notem que a confiança de Pedro está no seu próprio eu. Senhor, de forma nenhuma te negarei. Jesus estava falando, Pedro, antes que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E ele, Pedro, Senhor, eu não vou te negar, de forma alguma. Jesus estava afirmando que ele faria algo, e ele estava negando que ele faria aquilo que Jesus estava falando. Amados, toda vez que você pensa que é capaz, que você pensa que é forte, que você pensa que consegue com as suas próprias forças, toda vez que você pensa que tem força, que você tem todo o conhecimento, que você já é maduro o suficiente, que você já viveu todas as experiências, aí você fracassa. Pedro, ele se achava forte demais. Ele achava que era uma rocha, mas na verdade ele era pó. Ele negou o seu nome, ele negou o seu apostolado, ele negou as suas convicções, porque confiou exageradamente em si mesmo, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de ser humilde. Ele diz: ainda que todos se escandalizem de ti, eu de maneira nenhuma me escandalizarei. Jesus diz: Pedro, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí Pedro, Senhor, ainda que me seja misto fazer isso, eu não negarei. E aí, amados, quando eu paro para analisar esse texto, essas passagens, quando eu paro para analisar a atitude de Pedro, eu me deparo com a atitude de muitos e vários irmãos nos dias de hoje. Presunçosamente, Pedro, ele declarou confiantemente que jamais faria aquilo que Cristo o advertia. Muitos se encontram hoje onde Pedro estava, quando presunçosamente declarou que não havia de negar ao Senhor. E por causa da sua presunção, essas pessoas também caem. Deixam de buscar ao Senhor, deixam de se entregar, pensam que já conhecem tudo, que já viveram tudo que Deus tem para dar para elas. Amados, quando eu falo isso, eu me lembro de mim mesmo. Eu vivi um certo momento em minha vida, logo depois que eu terminei o meu seminário, e nesse período eu frequentava muitos eventos, muitos congressos. Eu era aquele crente faminto, eu não perdia nada. Se tivesse torneio de bolinha de gude na igreja, eu estava lá. E chegou um determinado momento da minha vida que eu pensei, cara, eu sou crentão. Eu sei de tudo, já li a Bíblia, já li todas as passagens, não tem nada na Bíblia que me surpreende. Não tem nenhuma palavra que pode me chocar, porque eu sei de tudo. Sabia de nada, irmão. Não sei de nada. O Senhor me surpreende a cada dia. Sabe, a palavra dele renova em minha vida a cada dia. Só que, querido, eu conheço vários líderes, e aí eu creio que muitos de vocês também, que por conta dessa presunção, por se acharem sábios demais, por se acharem que têm um intelecto mais elevado do que a maioria, eles acabam se distanciando de Deus e da comunhão dos irmãos. Pessoas, queridos, que pensam que conhecem demais a despeito de Deus, pessoas que acham que conhecem demais a respeito da Bíblia, a respeito da caminhada cristã. E aí, por pensarem que já conhecem tudo, começa a achar erro em tudo, começa a achar falhas em todas as igrejas, e aí não consegue congregar em lugar nenhum, porque igreja nenhuma é boa demais para eles. Os que compreendem a própria fraqueza confiam no Senhor mais do que no seu próprio eu. Os que confiam em si mesmos, porém, são facilmente ludibriados e acabam se afastando da intimidade com o Senhor. Pedro, querido, ele confiou na sua própria força, ele confiou em si mesmo.
E talvez por isso ele tenha negado conhecer Jesus. Talvez isso foi um dos motivos que o levou a negar conhecer ao Senhor Jesus. Talvez isso foi um dos motivos que o fez caminhar de longe, seguir Jesus de longe. A segunda coisa que eu analiso e vejo na vida de Pedro é que ele se considerou melhor do que os outros. Marcos 29:14, Pedro diz o seguinte: Senhor, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos os discípulos, ainda que todos os meus condiscípulos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. Ele diz mais ainda em Mateus 26:33, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Pedro estava dizendo: olha, Jesus, os teus discípulos, eles não são tão confiáveis assim, mas eu, Jesus, eu sou o Pedrão, eu sou o cara, eu não vou te decepcionar, eu não vou te abandonar, conta comigo. Pedro estava dizendo para o Senhor Jesus: eu não sou um homem de fraquejar, pode contar comigo para o que der e vier. Quando os outros se acovardarem, quando os outros ficarem com medo, eu vou estar do seu lado. O Senhor pode ser preso, o Senhor pode ser morto, mas eu vou estar contigo, Jesus. Ainda que os outros se separem de ti, eu estarei contigo. Quantas e quantas pessoas, amados, se consideram melhor do que as outras? Talvez por terem uma situação financeira, talvez por terem uma situação familiar ou ministerial elevada, se consideram no direito de subjugar os seus irmãos, se consideram no direito de humilhar aqueles que convivem no seu redor. Pedro estava dizendo para Jesus: olha, Jesus, os seus discípulos podem falharem, mas eu não vou falhar. Pessoas que acreditam que pelo fato de terem muito dinheiro, de terem um bom casamento, ou de exercerem algum ministério, são superiores aos demais. Amados, a gente vê isso muito hoje, principalmente no mundo corporativo, amém? Eu trabalho numa empresa, a minha empresa é uma bênção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A gente tem que abençoar o nosso trabalho. Mas em determinadas situações, irmãos, eu fico irado, em determinadas situações que acontecem. Pessoas que usam do seu poder, que usam da sua hierarquia para oprimir as outras pessoas. A gente vê isso também em muitas igrejas, glória a Deus aqui não. Os irmãos têm um respeito muito grande uns para os outros. Mas a gente vê líderes subjugando os seus membros, subjugando os seus liderados. Pedro, ele se considerou melhor do que os outros. A Bíblia fala que ele, em Mateus 5, fala que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Ninguém perde por ser humilde. Amém? Você pode ter um ministério abençoado, você pode ter uma família abençoada, você pode ter uma vida financeira abençoada, mas não deixe que isso te impeça de viver uma vida santa, uma vida na presença de Deus, uma vida com humildade. Amém? Terceiro tópico que eu analiso na vida de Pedro, queridos, é o controle emocional. No livro de João, no capítulo 18, versículo 10 ao 11, diz o seguinte: então Simão Pedro tomou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Pedro perdeu o controle emocional. Pedro perdeu o equilíbrio. Ele não discerniu a natureza da batalha que ele estava travando. Pedro, naquele momento, Jesus estava ali, sendo preso, sendo levado. É uma passagem muito conhecida. Ele saca a sua espada, corta a orelha.
Jesus vai e repreende Pedro. Pedro, espera aí, cara. Será que até hoje você não entendeu? Essa não é a nossa luta. Não é esse tipo de luta que eu vim travar. Essa não é a nossa batalha. Pedro, ele não teve o domínio próprio. E Jesus mostra para ele que o caminho do Senhor era o caminho da cruz. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos o nosso controle emocional. Nós damos lugar à ira, agredimos as pessoas com palavras, com gestos, com atitudes e fracassamos no nosso testemunho. Muitas das vezes, queridos, nós temos a razão, nós temos a verdade, mas a forma como nós expressamos essa verdade, ela fere as pessoas, ela machuca as pessoas, ela destrói relacionamentos. A forma como eu trato o meu familiar, a minha esposa, os meus irmãos, pode influenciar no meu relacionamento com Deus. Pedro, ele perdeu o controle emocional, querido, quando eu falo disso. Hoje, essa questão emocional, hoje se fala muito, existem muitos livros que falam a respeito de inteligência emocional. É um tipo de inteligência aí que o pessoal tem buscado adquirir, é a tal da inteligência emocional. É saber se comportar em momentos de adversidades, em momentos de confronto. E o texto diz que Pedro, ele não teve esse controle das suas emoções. Amados, nós como cristãos, nós temos que aprender a controlar as nossas emoções, a controlar aquilo que nós sentimos. Nós temos que entregar ao Senhor ao nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e deixar que Ele forje em nós um caráter de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, eu sou estourado. Amado, deixa o Senhor trabalhar o seu caráter, deixa Ele te moldar. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Cristo, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, queridos, analisando a vida de Pedro, eu percebo que no decorrer da caminhada dele, Pedro, ele vai fraquejando, Pedro, ele vai perdendo as suas certezas, ele vai perdendo os seus absolutos, aquilo que ele tinha como uma certeza absoluta. Pedro, ele vai se tornando vulnerável, ele vai se acovardando. O mesmo Pedro que outrora era autoconfiante, ele já não cumpre as suas palavras, ele já foge na hora que Jesus é preso. Ele desiste de caminhar ao lado do Senhor Jesus e o decide seguir de longe. Ele se acovarda, ele se enche de medo. O mesmo Pedro que estava ali falando: Senhor, eu vou com o Senhor para a prisão, eu vou com o Senhor para a morte. É o mesmo Pedro que outrora vai negar conhecer Jesus, vai caminhar longe dele, vai seguir a ele de longe. Muitos ainda hoje, querido, seguem o Senhor Jesus de longe. Muitos de nós tomamos a atitude de caminhar com o Senhor Jesus, mas de longe. E quando a gente escolhe, querido, caminhar com o Senhor de longe, andar longe do Senhor Jesus, seguir o Evangelho, mas não na sua totalidade. Seguir ao Jesus, mas não intimamente. A gente acaba não vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitos não querem perder Jesus de vista. Vêm à igreja, leem a Bíblia, mas não assumem o compromisso com o Senhor. Não querem o risco ou os riscos que o discipulado traz. As responsabilidades que o ministério de Jesus traz. Outros não chegam a perder as suas convicções, abandonam a igreja e ficam perto do Egito. Existe um movimento, o pastor Leno fala muito a respeito disso,
que é o movimento dos desigrejados, que tem crescido cada dia mais. Pessoas que de repente decidem seguir Jesus de longe, porque seguindo ao Senhor de longe, eu não preciso cumprir as vontades dele na sua totalidade. Seguindo ao Senhor de longe, eu posso viver baseado naquilo que eu acredito que seja verdade. Eu posso viver baseado naquilo que eu creio que é verdade. Porque aquilo que a Bíblia diz e que me agrada, eu sigo. Aquilo que a Bíblia diz que não me agrada, eu deixo de lado. São pessoas que não têm fibra, pessoas que não possuem mais uma estrutura, que não têm um testemunho de vida, que não têm a capacidade de dizer que é discípulo do Senhor. Pessoas que não possuem um compromisso com Ele, que não têm coragem de assumir que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou para trazer a salvação ao mundo. Amados, nós estamos falando de um dos maiores apóstolos que já pisaram nessa terra, de um dos maiores evangelistas que o mundo já viu. E se ele está fadado a essas coisas, nós também estamos. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a Deus discernimento. Precisamos pedir ao Senhor a presença dEle, a presença do Espírito Santo dEle. Quando eu sigo ao Senhor de longe, existem algumas consequências que acabam alcançando a minha vida. Quando eu sigo ao Senhor de longe, eu corro o risco de me tornar um crente morno espiritualmente. Não há nada pior para o Senhor, querido, do que um cristão morno. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15, o Senhor lhe diz: olha, conheço as suas obras, sei que não é quente nem frio. Melhor seria que fosse quente ou frio. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Quando nós seguimos ao Senhor de longe, nós corremos o risco de nos tornarmos mornos espiritualmente. Ficamos distantes de Deus. Vamos esfriando. Vamos deixando de lado as coisas espirituais. Perdemos o prazer pela comunhão com Deus. Não passamos mais tempos a sós com o Senhor. Não nos interessamos pelas coisas espirituais. O texto diz que Deus não tem prazer na vida de um crente morno. Lucas 14:35 diz que o cristão morno, ele é como sal sem sabor, que para nada serve, não tem serventia para nada. O crente morno, querido, é alguém que não consegue orar, é alguém que não consegue ler a palavra, é alguém que não consegue frequentar cultos. Pessoas mornas, elas com regularidade podem até vir à igreja, mas como ouvintes e não como adoradores e praticantes da palavra. Pessoas mornas são até bons espectadores, mas essas pessoas são movidas por histórias de pessoas que vivem radicalmente. Elas não têm as suas próprias experiências com Deus. Pessoas mornas, queridos, têm Jesus apenas por uma parte. Pessoas assim até dizem amar ao Senhor, mas não se entregam a Ele por inteiro. Pessoas mornas não são plenas na sua adoração. Pessoas mornas não são plenas na sua entrega. Pessoas mornas não são plenas naquilo que o Senhor tem para entregar para cada uma delas. Elas até amam ao Senhor Deus, mas não fazem de todo o coração, não fazem de toda a alma, não fazem com toda a sua força. A segunda consequência, quando eu sigo ao Senhor de longe, é de me tornar improdutivo. João capítulo 15, o Senhor lhe diz o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dando fruto, Ele corta,
Mas todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Quando nós seguimos ao Senhor de longe, querido, a nossa vida, ela se torna seca, sem frutos, vazia. Nós nos tornamos estéreis. Enterramos os nossos talentos e deixamos de trabalhar na obra de Deus. No texto de João, o Senhor nos ensina que quando o ramo, quando o cristão, quando o crente, ele é improdutivo, ele é cortado da videira que é Jesus. Querido, você quer saber se você está seguindo Jesus de perto ou de longe? É muito fácil. É só você olhar se você está ou não dando frutos. Então, às vezes a gente está caminhando e a gente acha que é íntimo de Deus, que está vivendo tudo aquilo que Deus tem para a gente. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele sempre tem mais. É necessário que a gente saia da nossa zona de conforto. É necessário que nós saiamos dos nossos lugares, que nós nos levantemos como verdadeiros adoradores, como verdadeiros cristãos, queridos, e busquemos ao Senhor verdadeiramente. Sabe, com o passar do tempo, é comum a gente se acomodar, é comum a gente achar que já viveu tudo, é comum a gente achar que já teve todo tipo de experiência com Deus. Já percebeu quando a gente volta de um encontro, a gente volta cheio da presença de Deus, a gente volta renovado, principalmente aqueles que vão servir. Geralmente quem vai servir volta muito mais cheio do que as pessoas que vão lá para receber. E a gente volta e fala, Deus, eu estou na plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. E aí vem outro encontro, Deus faz maravilhas de novo, você é renovado de novo. Deus é assim, Ele nos renova a cada dia. Amém. A terceira consequência que nós podemos sofrer de seguir ao Senhor de longe é acabarmos negando a identidade de Cristo em nossa vida. É acabarmos negando aquilo que Cristo é para nós. O texto diz que quando eles prenderam ao Senhor Jesus e o puseram na casa do sumo sacerdote, Pedro, ele apenas seguia ao Senhor de longe. O cristão que segue ao Senhor Jesus de longe, ele chega ao momento que ele começa a negá-lo com as suas atitudes, passando a ter atitudes de pessoas que não conhecem a Deus. Negamos ao Senhor Jesus quando nós ignoramos e não cremos na sua palavra. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Você acredita nisso? Hoje no curso de liderança eficaz, eu usei um exemplo, que é o exemplo que eu mais gosto de usar quando eu falo sobre crer ou não na palavra de Deus. Acho que aqui que todo mundo hoje tem televisão em casa, amém? Amém, meus? E às vezes quando a gente chega em casa e liga lá no nosso televisor, vai assistir um jornal, e a gente ali vê as notícias, vê aquilo que a televisão está falando, muitas das vezes a gente tem como hábito, por hábito, acreditar em tudo aquilo que a gente ouve na TV. Às vezes a gente acredita em tudo aquilo que o jornal está falando para a gente, em tudo aquilo que o jornal está pregando para a gente, em tudo aquilo que a novela está pregando para a gente. Está lá a notícia, fulano de tal fez isso, isso e aquilo. Aí você vai lá e acredita. Não questiona, toma aquilo como verdade e ainda abre o WhatsApp e sai espalhando. Mas quando a gente fala a despeito daquilo que está na Bíblia, a despeito dos feitos do Senhor Jesus, a despeito dos feitos de Deus, a gente para, não, será que aconteceu isso mesmo? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que Deus abriu o mar mesmo?
Nós negamos ao Senhor quando nós ignoramos e não cremos na sua palavra. Negamos ao Senhor Jesus quando nós rejeitamos a sua oferta de salvação, não aceitando o seu chamado ao arrependimento, não atendendo os seus ensinamentos, as suas ordens, os seus mandamentos. O cristão que segue Jesus de longe passa a ter vergonha de Cristo, de caminhar com a palavra, chegando até o ponto de sentir vergonha de dizer que é um cristão genuíno. É muito oportuno, querido, lembrar que o Senhor, Ele nos advertiu que aquele que negar, que se envergonhar dele aqui nessa terra, também ele será envergonhado pelo Senhor dos céus. Quando nós seguimos ao Senhor de longe, nós temos vergonha de dizer que servimos a um Deus vivo, a um Deus que é fiel. Nós queremos queremos bênçãos e mais bênçãos, mas nós não queremos servir ao Deus que abençoa. Nós queremos a prosperidade, mas nós não queremos ao Deus que prospera. Nós queremos ter saúde, mas nós não queremos ao Deus que cura, ao Deus que sara, ao Deus que liberta. Nós queremos uma mudança de vida, mas nós não queremos ao Deus que pode nos transformar. Nós queremos até servir a Deus, mas nós não queremos sentir-nos rejeitados, menosprezados e humilhados por conta do seu nome. Nós queremos servir a Deus, mas nós não queremos sentir uma vida de dificuldade, nós queremos uma vida que seja um mar de rosas. Muitas das vezes nós nos esquecemos, querido, que Ele nos disse que nós teríamos aflições, mas que nós venceríamos cada uma delas. Quando a gente segue Jesus de longe, a gente corre o risco de nos desanimarmos quando as lutas vêm, quando as dificuldades nos alcançam. Queremos apenas vir à igreja e sair daqui achando que todos os nossos problemas serão resolvidos no dia para o outro, num piscar de olhos. Quando nós seguimos ali de longe, nós não queremos fazer a sua obra, não queremos mudar de hábitos, não queremos mudar as nossas atitudes, nós não queremos crescer espiritualmente, não queremos amadurecer. Quando a gente segue Ele de longe, nós não queremos intimidade com Ele, não queremos o compromisso que essa intimidade nos requer. Nós queremos apenas que Ele se comprometa conosco, mas nós não nos comprometemos com Ele. Queremos compartilhar com Ele a nossa vida. Aliás, não queremos compartilhar com Ele a nossa vida, mas queremos que Ele compartilhe conosco o Espírito dEle, o poder dEle, a unção dEle. E aí, quando a dificuldade nos alcança, quando o problema vem, aí sim a gente corre para perto dEle. A grande verdade, querido, é que seguir Jesus de perto não é nada fácil. Porque não é fácil ter o compromisso que seguir Ele de perto requer. Ser um cristão genuíno não é uma coisa fácil. Você ter que abrir mão das suas próprias vontades, você ter que abrir mão do seu tempo, você ter que abrir mão das suas finanças, você ter que abrir mão da sua família, você ter que abrir mão do seu descanso, você ter que abrir mão do seu próprio eu. Ser um cristão genuíno não é fácil. Seguir Jesus de perto não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Essa noite o Senhor Ele quer encontrar aqui pessoas que queiram caminhar lado a lado com Ele.